Hoje vamos estar a olhar para mais um erro num processo da AIMA, como se houvessem poucos, em que disse para uma menina de 9 anos abandonar o país, mas entretanto disse aos pais que podiam ficar em Portugal. Estamos a falar de uma família de 5 elementos, mãe, pai e 3 filhos, onde um filho e os 2 pais conseguiram ficar cá em Portugal, tiveram o seu visto de residência renovado e existiram 2 filhos que foram obrigados a abandonar o país. Sendo uma delas ainda menor, lá está, esta de 9 anos, e outro um irmão com 20 anos. E ao que parece, o que gerou toda esta confusão foi um certificado de residência, portanto eles deviam achar, não sei, que a miúda de 9 anos vivia na rua ou assim. De qualquer das maneiras, vamos olhar para esta reportagem para percebermos melhor o que é que se passou. Chegou a Portugal bebé com 8 meses de vida. Um futuro em família, em Albufeira, parecia seguro até há dias. E aí vem a notificação de abandono voluntário do território nacional. Uma menina de 9 anos. Como que a minha filha vai abandonar o país, sendo que os pais estão legalizados aqui, né? Eu nem sei o que fazer e nem o que falar. A surpresa chegou por e-mail a 7 de abril, ao fim de 9 anos em Portugal. Com empregos estáveis e casa condizente, mãe e pai viram a autorização de residência tornar. E esta é outra, nós não estamos a falar de alguém que chegou aqui recentemente, estamos a falar de alguém que vive desde os 8 meses aqui. Até recebeu mais cultura portuguesa e educação portuguesa, portanto com empregos estáveis e residência estável por parte dos pais não existia razão nenhuma para ser recusada a renovação deste visto de residência. Nada permanente, mas 2 dos filhos, a menor Beatriz e o irmão, já com 20 anos, viram-na recusada. O cartão dele chegou, o meu ainda não. Estou à espera do cartão. E o da minha filha foi indeferido, o do irmão dela também foi indeferido, da mesma forma. Eles alegam que é falta de comprovar alojamento, mas aí eu pergunto, né? Se eu e meu esposo têm alojamento, por que os meus filhos não? E a prova que isto foi mesmo um erro administrativo é que, isso já vamos ver mais à frente, é que a propriedade está mesmo registada em nome dos pais, portanto bastava uma simples triangulação de apelidos para perceber onde é que as pessoas viviam. O processo leva mais de um ano. A família, original de Goiânia, no Brasil, aguardou, como milhares de imigrantes, pela marcação na Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Em dias distintos do último agosto, mãe e pai apresentam os documentos para a renovação em carteira. Os 2 filhos são chamados, também em dias distintos, ao congestionado atendimento em Sines. Pensavam ter feito aí prova suficiente. Aqui o contrato da nossa casa, tá vendo? Ele pertence a mim e meu esposo, né? Como os titulares. Mas aqui, o contrato da casa já coloca o nome de todos que vivem na casa. Pronto, aqui aparece já registado pelo município de Albufeira, eu se calhar vou censurar os nomes porque isto também é um pouco invasão de privacidade, mas aqui aparece todos os membros do agregado familiar, portanto é algo que simplesmente não tem hipótese a não ser um erro administrativo por parte da AIMA. Pessoas, né? Que são 4 filhos e eu e meu esposo. E mostraram isso à AIMA. Mostramos a AIMA. Porque tem que levar o contrato da casa. Mostraram tanto nos serviços em quarteira como nos serviços em Sines. Ensines, todos em quarteira e todos em Sines. Mas o que valeu para deferir os processos dos pais não teve o mesmo valor para os filhos. No e-mail enviado, a AIMA não só lhes recusa a renovação da autorização de residência, como os notifica a abandonarem o país em 20 dias. Esta notificação para abandonar o país em 20 dias, eu até achava que era 30, mas é algo perfeitamente normal neste tipo de processos. O problema aqui foi terem colocado uma miúda de 9 anos dentro deste processo, este é que foi o erro. Beatriz, de 9 anos, por estes dias de regresso às aulas do 3º ano, na mesma escola que a irmã, já nascida em Portugal, está, para a AIMA, ilegal no país onde aprendeu a andar, a falar e a ler. E até dá... E a AIMA ainda nos vai ter de explicar como é que uma miúda que vive cá desde os 8 meses, que tem os pais com um emprego estável, que tem uma residência estável por parte dos pais, não é? Portanto, tem de viver com alguém e vive, neste caso, com esse agregado familiar. Como é que essa pessoa passa de um processo de regularização e num processo de renovação passa para ilegal e tende a abandonar o país em 20 dias? É a prova da completa desorganização que existe na AIMA neste momento. Nota de que inscreveu o nome da menor na base de dados centralizada do Sistema de Segurança Interna e do Espaço Schengen. Eu estou um bocado assustada, né? Eu tenho medo. Não tenho o porquê a AIMA fazer isso. Eu mesmo, assim, me sinto insegura a respeito mais da minha filha, né? O meu filho, ele é maior de idade, isso ele dá conta de se resolver. Mas como que faz? Se chega aqui um agente da GNR e leva a minha filha falando que ela está ilegal no país e que ela tem que se retirar do país. E que eles vão deportar ela.
Eu não vou aceitar. Eu espero que se trate de um erro, não é? Porque senão Portugal viola claramente a Convenção dos menores, não é? Dos direitos da criança. Entretanto, já vamos ver outra reportagem a seguir que a AIMA confirma o erro e diz que se tratou de apenas um erro no processo. Mas eu pergunto então se foi apenas um erro no processo, que outros que não apareceram em reportagens da SIC e da TVI, que outros erros em processo é que podem acontecer neste momento. Porque este aqui tiveram sorte, neste caso, porque a TVI, não sei se foram eles que contactaram, se a TVI descobriu o processo, ou a SIC, porque vamos ver outra reportagem a SIC é da TVI, por isso é que eu estou a dizer as duas. Neste caso, as televisões descobriram e publicaram o processo. Mas existem outros casos, de certeza, porque existem milhares, que de certeza que existiram erros, mas a TVI e a SIC não pegam neles. Portanto, a realidade é que, infelizmente, isto dá muito que pensar sobre a quantidade de erros, e falava-se muito mal do CEF, mas aparentemente a AIMA é igual ao pior. E, portanto, isso para mim é grave, porque ter uma entidade pública desconhece a própria lei e não a aplica, para mim é extremamente gravoso e muito mais para pessoas completamente desfavorecidas, no caso. A advogada, que já integrou a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, não está sozinha na visão demolidora quanto à legalidade da decisão da AIMA. A SIC, outros especialistas jurídicos, apontam-lhe violação da Constituição, tanto na proteção de estrangeiros em Portugal, quanto à família e ao superior interesse de uma criança. Até porque qualquer entidade pública administrativa sabe que o superior interesse da criança é o princípio que vale neste tipo de casos. O que me parece, não conhecendo o processo em causa, é que existe uma dispersidade, digamos assim, destes processos que não comunicam entre si quando deveriam comunicar. E isso é que é grave, porque pode acontecer neste processo, mas também pode acontecer em muitos outros. Não é a primeira vez. Lá está, a quantidade de processos que não tiveram a visibilidade que este neste caso teve, eu não queria estar a dizer isto, mas este agregado familiar efetivamente teve sorte disto acontecer, porque é uma vergonha isto acontecer, e o facto disto acontecer uma vez prova que pode acontecer várias vezes, e também não é responsabilidade das televisões estarem a encontrar tudo o que são este tipo de processo e tudo o que são este tipo de situações. Que a AIMA dá ordem de saída voluntária do país a menores. Em novembro, uma reportagem da SIC dava conta de crianças vindas da Ucrânia, confrontadas com a mesma decisão, por lhes ter sido cancelada a proteção temporária. Na altura, a agência viria a dar um passo atrás, criando um canal dedicado a rever casos relacionados com a guerra. A AIMA deveria, efetivamente, tendo tomado conhecimento deste caso, reverter imediatamente a decisão, ou seja, reapreciar a decisão novamente e reverter e aplicar a lei. E foi o que fizeram. Nomeadamente a Convenção dos Direitos da Criança e, portanto, o superior de interesse da criança ser aqui privilegiado. Desmobilizada a estrutura de missão da AIMA no final do ano, 2026 trouxe uma chuva de queixas sobre o funcionamento da agência. Só no primeiro trimestre, o Portal da Queixa recebeu mais de 500 participações, um aumento de 36% face ao ano anterior. E são precisamente as falhas nos processos administrativos as de que mais se queixam os utentes. Os pais de Beatriz ainda não avançaram para a Justiça, recorreram da decisão para a AIMA, aguardando que esta volte atrás. A SIC, nem a agência, nem o Ministério que a tutela responderam a tempo se a decisão Bom, isto já é um resumo daquilo que foi a própria reportagem e a própria entrevista. Vamos agora passar para uma segunda reportagem, desta vez do canal concorrente, neste caso a TVI, onde vamos ver a conclusão deste processo, onde a AIMA admite efetivamente que errou, e vamos ver qual é que é a justificação da AIMA para este processo ter dado este resultado. A Beatriz já pode continuar a brincar nos balões em frente à casa, em Paderna, Albufeira. A menina de 9 anos, brasileira, mas a viver desde os 8 meses com os pais em Portugal, tinha recebido ordem para abandonar o país, depois da AIMA ter indeferido o visto de residência da criança. Esta quarta-feira, depois do caso ser tornado público, a AIMA acabou por os informar que se tinha tratado de um erro. E numa nota de esclarecimento enviada à comunicação social, a agência refere que se tratou de um erro de análise do processo. E na sequência...
Pronto, um erro de análise do processo que ia acabar com uma miúda de 9 anos a ficar ilegal no país onde nasceu, onde foi educada e onde recebeu toda a sua cultura. Eu acho engraçado que até há aquele caso mediático daquele ucraniano que infelizmente faleceu em 2020 às mãos de agentes do CEF, não existia nenhuma polémica à volta do CEF, ninguém se queixava do CEF e era algo que funcionava com relativa normalidade, ou pelo menos melhor do que funciona a AIMA neste momento. Portanto, o terminar o CEF e aparecer com a AIMA esta nova estrutura, enfim, como quiserem chamar, é algo absolutamente ideológico. Tinham de arranjar à força uma forma de retirar das funções policiais aquilo que eram os documentos e a parte administrativa e passar apenas para a polícia aquilo que era o controle das fronteiras e, portanto, passar a parte administrativa para uma outra instituição que agora é a AIMA. Mas isso, como se provou neste momento, e prova-se agora com esta quantidade de casos, não está a funcionar. Em teoria, se retirássemos da polícia a parte administrativa e a entregássemos a outra instituição, era algo que queria tornar mais eficiente aquilo que era o processo. Mas o que é facto é que a AIMA recebeu imensos processos que já estavam atrasados por si só. Portanto, ao tornar o processo, em vez de ser de uma via que era só a polícia, é entre duas vias. Portanto, da polícia para a AIMA, da AIMA para a polícia. E ao colocar processos que já estavam atrasados nas mãos de novas pessoas, de novas funções, de novos empregados, se quiserem, há uma demora muito maior do que já existia em sistema, há uma lentidão muito maior do que aquilo que já existia, mesmo em processos já colocados e já ativos e já em processo, se quiserem. Portanto, o que existe aqui neste momento é uma falha completa daquilo que era o objetivo da AIMA e, portanto, coloca o CEF numa posição até melhor, mesmo com os erros que já tinha. Prova mais uma vez, como aconteceu em tantos casos, que mais Estado, mais instituições, mais funcionários públicos não gera e não é resultado de mais eficiência. Este foi o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido e até uma próxima.